Olá, boa noite para você. Mais uma live Atletas de Cristo, mês de maio de 2024, mês do 14º ano do Ministério Atletas de Cristo aqui na cidade de Rio Branco, no estado do Acre. É um prazer, uma satisfação imensa em ter você aqui conosco hoje, nesta noite, para podermos juntos adorar a Deus, para podermos celebrar ao nosso Deus pelas grandes coisas que o Senhor tem feito, né? Essa história é uma história de um longo tempo, e como nós sempre gostamos de falar no meio do projeto aqui no estado do Acre, se Deus ele não estivesse à frente desse trabalho, as ações que Deus ele tem feito nesses 14 anos não teria durado a forma como está durando, né? Então a gente louva de fato a Deus porque é tudo dele, é tudo para ele, a glória é toda dele e nós louvamos a Deus por sermos instrumentos de Deus neste tempo para estarmos anunciando a palavra de Deus através da linguagem universal do esporte. Então, nesse período de 14 anos, são longas e grandes histórias que, se nós parássemos para, sabe, falar, abordar e explanar e testemunhar das maravilhas que Deus fez, eu tenho certeza que nós passaríamos até alguns dias aqui, porque uma história de 14 anos a gente não consegue resumir em poucas palavras, porque desde do início até hoje muitas histórias aconteceram, muitos milagres já foram realizados, muitas palavras foram anunciadas. Então, nosso mês de maio é o mês de comemoração do projeto. Nós iniciamos o mês de maio de uma maneira muito fantástica, realizando uma ação em parceria com a Igreja Sal e Luz, onde nós realizamos um Kids Games, uma forma que nós temos no meio de Atletas de Cristo de falarmos do amor de Deus para jovens, para crianças e até adultos. Então, foi um momento abençoado, um momento fantástico. As nossas atividades acontecem durante toda a semana e durante todo o mês de maio. No mês de maio, estamos tendo as atividades toda segunda-feira, daqui a pouco, 8 horas, lá na quadra da Escola Diogo Feijó. Nós temos o futsal com o nosso irmão e capitão Dejan Araújo, que esteve conosco aqui na última live. O Dejan está lá no futsal, anunciando a palavra de Deus àqueles jovens que têm participado, e a gente louva a Deus por isso. No sábado, às 7 horas da manhã, nós estamos lá no Campo do Farofa, reunindo ali em torno de 28 homens a 30 homens em média. Deus tem nos abençoado muito ali naquele tempo. E no sábado à tarde, nós retornamos, graças a Deus, com o nosso voleibol, lá no bairro Pacas, onde tem sido uma bênção de Deus muito grande. E sem contar as ações que são feitas pelo trabalho social com meu irmão Gessé. Então, o Márcio está no vôlei, eu estou no Futebol Society, o Dejan está no futsal e o Gessé está à frente do trabalho social. E as nossas lives agora acontecem de 15 em 15 dias. É uma forma que nós encontramos também de equilibrar as ações que o nosso grupo aqui no estado ele faz, porque são diversas ações. Então, nós encontramos um equilíbrio e tem sido um tempo muito bacana, um tempo onde Deus ele tem falado conosco também nesses 15 em 15 dias, e hoje também não vai ser diferente. Então, louvo a Deus por sua vida, você que está nos assistindo agora, que não pôde estar conosco aqui ao vivo, né? Que você seja ricamente abençoado aí no YouTube também, onde nós estamos, e nós queremos nessa noite louvar e engrandecer a Deus pelas suas maravilhas. Amém? Então, vamos estar louvando agora, agradecendo a Deus por tudo. Eu queria pedir ao Valdir, que entrou por último, para orar para a gente, Valdir, por essa nossa reunião, antes de nós estarmos já louvando a Deus. Ora para a gente, Valdir. Amém. Senhor nosso Deus, queremos te dar graça, Deus, por esse momento, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em teu nome. Deus, pedimos que o teu Santo Espírito tenha liberdade, Deus, nessa noite. Fala conosco, Pai amado. Fala, Deus, com cada um que está aqui presente e aqueles que vão assistir posteriormente.
mas que a tua bênção possa alcançá-los, alcançar as vidas, as famílias, para a honra e glória do teu santo nome. Tem liberdade, Paizinho Santo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Valdir. Valdir, nosso atleta do vôlei. A pastora Ivani, ela está por aí? Amém. Amém, pastora Ivani. Após o louvor, pastora Ivani, já vá pensando aí em um testemunho de atletas de Cristo na sua vida para que você possa nos contar. Depois do louvor, você conta esse testemunho para a gente. Uma história, um testemunho, algo que marcou a sua vida nesse tempo nos atletas de Cristo. Depois do louvor, a gente vai ouvir você. Amém? Amém. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e eu te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e eu te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e eu te darei novas vestes, filho amado. Deus me levantou, Deus me levantou, sou filho amado, sou filho
filho querido. Aleluia, Deus. Deus me levantou. Deus me levantou. Sou filho amado. Sou filho querido. Restitui em mim tuas forças e atrai em mim tua alegria, Deus. Restitui em mim tua força. Sou filho amado. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e eu te darei novas vestes, filho amado. Glória a Deus. Nós queremos ouvir a pastora Evani, que agora vai compartilhar conosco alguma história nesse tempo de vivência dela nos Atletas de Cristo, já que estamos em comemoração de 14 anos. Pastor Evani, nos abençoe com alguma história antes do próximo louvor. Ei, pode ser sem o vídeo, porque eu tô todo descabelado. Pode sim, tem problema não. Ô, Sender, são muitas histórias, né? Primeiro, quero dizer que eu estou alegre por estar participando mais uma vez da live aqui, né? É uma honra para mim, mas eu tenho tantas, mas tantas histórias com os Atletas de Cristo, e passando desde o meu casamento, né? Que eu conheci o Bill através dos atletas, e também todo o tempo que eu fiquei na Bolívia, né? Que o Senhor usou o projeto desde o dia que a gente, antes mesmo da gente ir até o último dia, Deus usou o projeto para nos abençoar ali na Bolívia. Mas uma história assim que me marcou muito, só para ser bem breve mesmo, porque são muitas, muitas mesmo. Tem história triste, que eu chorei de tristeza nas despedidas, tem as histórias alegres, muitas histórias alegres. Tem muitas bênçãos que Deus derramou ali no que foi feito na Bolívia, desde o acampamento lá do palácio, de palácio, até passando por aquele acampamento que a gente fez ali, no meio daquelas tempestades ali terríveis de setembro, né? Mês de setembro. Mas a que mais me marcou, assim, que realmente mexeu comigo, foi quando a gente já estava perto de vir para cá. Foi em julho do ano anterior ao ano que a gente veio, quando a gente precisava fazer o aniversário da igreja e que a gente não tinha nada, absolutamente nada, e Deus proveu através do projeto, né? Sem a gente pedir, Deus tocou, moveu o coração do Sender, né? E todos os atletas, e ali o Senhor proveu praticamente tudo que a gente precisou para a realização do aniversário da igreja. Então, foram dias assim maravilhosos, porque a gente orava de madrugada e Deus respondia às 8 horas da manhã. A gente orava à noite e Deus respondia no dia seguinte pela manhã, né? E um fato muito interessante foi que eu e o Bill, a gente faltava pouco, faltava acho que uma semana para começar, e eu e o Bill estava limpando lá o roçado, lá perto da igreja, e a gente não tinha nada ainda, não tinha nada. E o Sender ligou para nós e falou assim: o que vocês vão precisar? A gente tinha pedido 2 sacolões anteriormente para abençoar umas famílias lá, né? E do nada o Sender ligou para nós, a gente tinha orado a madrugada toda com a igreja, e aí o Sender do nada ligou para nós e falou assim: eu estou aqui em Brasileia e eu quero saber o que vocês estão precisando aí para a festa. E nós dissemos assim: rapaz, assim, que você puder trazer, e ali Deus tocou no coração dele de uma forma que veio tudo. Deus mandou tudo através. Aí só faltava a mistura. E aí ele falou assim: é só isso? E eu disse assim:
Mas se você quiser mandar aí um suco, tangue, né? Aqueles tangue que você bota na água assim. Aí ele falou assim: não seja por isso, juntou. Agora eu tenho um negócio para falar para ti. Eu falei: o que que é? O meu pai está dizendo aqui que vai abençoar com 10 quilos de carne e mais 5 quilos de batata. Gente, eu e o Bill, naquela hora ali, foi a hora que a gente mais assim se emocionou com os atletas, mesmo assim com Deus, né, agradecendo a Deus. E foi assim tremendo, porque era necessário, Deus tinha proposto no nosso coração para a gente não sair pedindo nada para a festa. A gente só podia pedir coisas para abençoar os irmãos, tipo sacolão, mas a gente não podia pedir alimentação, não podia nada. E Deus moveu de um jeito assim tremendo e supriu as necessidades através do projeto. Sem contar isso, aquele grande milagre da multiplicação do alimento lá em Palácio e outros milagres que aconteceram ali na Bolívia, com aquelas tempestades, a forma como Deus conduziu ali, e toda a equipe ali em oração. Então, eu sou muito grata a Deus é, por isso, né? Primeiro por ter conhecido o Bill através do projeto e por todo esse tempo que o Senhor usou os atletas para caminhar com a gente na nossa caminhada na Bolívia. É isso. E até hoje, né? O que aconteceu no último sábado, eu até agora estou impactada, porque eu e o Bill, assim, Deus fez de uma forma tão tremenda que ele não permitiu que a gente tivesse no sábado no Kids Game. Deus sabe de todas as coisas. Talvez se eu e ele estivéssemos ali, quiséssemos assim interferir, dar uma ajudinha para Deus, e, a, e as coisas fluíram de uma forma assim que não estava nem eu nem ele como representante dos atletas na igreja, né? Não estávamos lá. E então, até hoje eles falam. Ontem a gente foi no culto lá na congregação da Custódio Freire, eles estão ansiosos já pelo Kids Game lá, e tudo eu vejo a mão de Deus, em todos esses momentos, em tudo que a gente tem, que o Senhor tem proposto no nosso coração e que a gente tem conversado com os atletas, assim, Deus tem honrado. Eu agradeço ao projeto, agradeço, Sender, a Deus pela tua vida, por você se colocar, né, à disposição do Senhor. Eu agradeço a Deus também pela vida de todos os membros dos Atletas de Cristo, né? E eu vou agradecer no nome do Sender, né? Porque se eu for falar o nome de todo mundo aqui, eu posso correr o risco de esquecer de alguém, mas todos. Desde as intercessões do Marcelão pela nossa vida, até aqueles que Deus usou. Todos eles, todos, sem exceção, tá? Obrigada aí pela oportunidade e fique com Deus, que a gente continue seguindo nessa caminhada aí juntos, para mais eventos, para que o nome do Senhor seja engrandecido, que o reino de Deus seja enlarguecido por nós, através das nossas vidas. Amém? É isso. Amém, pastora Evani. Glória a Deus. E o bom, assim, do testemunho da pastora é que meu pai entrou, né? E esse dia que a pastora, ela relatou, estava lá em Brasileia, e eu contei para o meu pai, e o meu pai até então era um crítico muito, muito grande, assim, da igreja, né? Pelos diversos fatos que a igreja... eu não digo a igreja do Senhor, mas muitas vezes aquilo que nós ouvimos falar e assistimos de comentários, de testemunhos, né, que homens, eles têm dados, e meu pai era um homem, né, mas muito crítico assim, mas o meu pai, desde quando foi comigo para a Bolívia, na primeira viagem missionária, ele pôde ver ali o que Deus, ele realmente fazia no meio daqueles que, sabe, que buscavam a ele, né. Então, nesse dia, eu estava lá em Brasileia, e Deus, ele tocou meu coração. Foi quando eu liguei, como disse a pastora, e meu pai virou para mim e disse: não, eles precisam também de outras coisas, as outras coisas eu vou ofertar, né? Então foi ali um motivo de alegria muito grande a gente ir deixar o material para poder chegar até a pastora Evani, ao pastor Bill. Então a gente louva a Deus por essa maravilha e por essa bênção. Então vamos louvar mais uma canção para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo.
estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse momento de adoração ao teu santo nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que fez e que criou todas as coisas, o Senhor é aquele que tem o controle. Deus, neste momento eu quero orar, Deus, pelas famílias do Rio Grande do Sul, meu Deus e meu Pai, sobre aquele estado, sobre aquela cidade, sobre aquele povo. Deus, tem misericórdia, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que tu tens o controle de tudo, o Senhor não perdeu o controle de nada. Existe em tudo aquilo que o Senhor realiza, existe sempre um propósito. Muitas vezes nós compreendendo ou não, mas nós devemos confiar. Essa é a diferença daquele que busca e aquele que tem a fé suficiente para confiar em ti, Senhor. É saber que tu tens o controle de toda a situação, mas nós te pedimos, Deus. O Senhor é aquele que ouve a oração de um povo, Senhor. Tem de misericórdia, Senhor. Senhor, mas realiza a tua obra, Senhor. Realiza o teu propósito na vida daqueles que o Senhor quer, Senhor. Não sei se é na vida de um estado como um todo, se é na vida de cidades, na vida de pessoas, Senhor. Mas a dor é muito grande, Senhor, porque muitos, Senhor, morreram, Senhor. Muitos, Senhor, perderam entes queridos, Pai. Muitos, Senhor, estão, Senhor, neste momento sem esperança, Senhor. Espírito Santo de Deus se revela como a esperança daquele povo. Deus se revela como o único, Senhor, que pode, Senhor, realmente, Senhor, dar, Senhor, a paz que ninguém, ó Deus, vai poder dar. Somente o Senhor. Somente o Senhor que pode acalmar o coração aflito, o coração que nesse momento está chorando, meu Deus. Somente o Senhor, porque é o Senhor que dá, e é o Senhor que tira a vida, porque a autoridade, ela pertence a ti. Mas, Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor,
Deus, que os rios eles possam cessar, Senhor. Deus, que a chuva, meu Deus e meu Pai, que está, Senhor, vindo, Senhor, sobre aquele estado, Deus, para essa semana, Deus, que ela possa retroceder, Senhor, porque se o céu, o sol, Senhor, retrocedeu na autoridade da tua palavra, Senhor, o vento também, Senhor, ele retrocede, a chuva também retrocede, porque ela é criação tua. Então, Deus, tem de misericórdia, Senhor, sobre aquele povo, Senhor. Mas, Senhor, realiza o teu propósito. Realiza o teu propósito. Abençoa, Deus, a vida dos teus filhos enfermos, aqueles, meu Deus, que estão passando por lutas, dificuldades. Aqui eu te apresento a vida da Isabela, Senhor. Guarda, Senhor, a filha do Rinaldo, como nós temos orado, Senhor. Senhor, existe um propósito, ó Deus, definido também sobre a vida da Isabela, sobre tudo isso que ela está passando. Senhor, que o Rinaldo, Dani, Senhor, possam ter a calma e esperar no Senhor aquilo que o Senhor tem preparado. Abençoa, Deus, a vida do Rinaldo e da Dani, Senhor, que estão, Senhor, buscando, Senhor, o seu visto, Senhor, para ir para os Estados Unidos, para estar, Senhor, ao lado, Senhor, dos seus filhos, Senhor, da sua família, ali naquela nação. Abençoa, Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor. Aqueles que estão em leitos de hospitais, Senhor. Aqueles, meu Deus, meu Pai, que receberam um diagnóstico hoje, Senhor, totalmente contrário, Senhor, ao teu diagnóstico, porque a última palavra, ela é tua, Deus, ela não vem do homem. E em ti, Senhor, nós confiamos todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos compartilhar agora um pouco da palavra do nosso Eterno. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Livro de Mateus, no capítulo 28. Verso de número 19. Diz a palavra do nosso Deus assim: e, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa passagem mencionada por Mateus no capítulo 28 é uma das últimas narrativas relatadas pelos discípulos. E a partir desse momento nós vamos encontrar o relato de Cristo no livro de Atos. Ali no capítulo de número 1, a gente ainda encontra o relato de Cristo. Mas aqui nesse momento, Jesus havia ressuscitado, Jesus estava reunido com os seus discípulos, Jesus apareceu aqui a Pedro e alguns outros discípulos. Jesus disse a Pedro para que ele entendesse qual era o sentido da vida dele, qual era o propósito a qual Deus havia chamado, dizendo para Pedro: Pedro, se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se tu me amas, cuida das minhas vidas, né, das vidas. Pedro, se você me ama, larga tudo que tu estás fazendo e vá fazer a minha obra. Esse foi o propósito que Jesus disse a Pedro. E aqui nesse último momento, Mateus, ele relata uma grande mensagem deixada por Jesus e que nós temos que ter a compreensão dessa mensagem. Mateus, ele relata o discurso que Jesus ele dá. Jesus ele disse que a ele havia sido dado toda a autoridade no céu e da terra, né, no verso 18. E aí ele diz: e vocês saiam e façam discípulos de todas as nações. Jesus ele dá uma ordem, a chamada grande comissão, dizendo para que esta grande comissão ela possa sair da sua casa, do seu conforto, da sua zona de conforto, para que ela pudesse sair. O ato de quando Jesus ele disse, sabe, e portanto vão, ou portanto saiam e façam,
esses dois verbos empregados, eles são verbos de ação, eles são verbos de movimento, eles são verbos que fazem você sair de um ponto até um outro ponto. Jesus, ele disse, portanto, vão e façam discípulos. Você não consegue ir e fazer discípulo se você estiver em uma casa fechada. Você não consegue ir e fazer discípulo se você estiver vivendo um Cristo apenas para você. Você não consegue ir e fazer discípulo se você não entender de fato o que Mateus 28, verso 19 está dizendo. E, portanto, vão e façam discípulos. Jesus, quando ele esteve mencionando em Lucas, capítulo 10, Jesus ele menciona sobre a grande história do Missão dos 70, onde Jesus reúne os seus discípulos e diz, olha, de 2 em 2 vocês saiam de casa em casa anunciando as boas novas de Deus. Jesus ele está dizendo anteriormente a Mateus capítulo 28, verso 19, olha, vocês têm que pregar a palavra. Vocês não podem permanecer unidos dentro de um grupo onde não existe uma ação. Jesus ele diz, olha, vocês saiam de 2 em 2, anunciando a Cristo de casa em casa, anunciando as boas novas de Deus, anunciando os milagres. Orem, porque pessoas serão curadas. Orem que demônios que existem sobre a vida de pessoas, eles sairão e aquelas pessoas serão libertas. Jesus estava dizendo anteriormente a sua grande palavra, dizendo aos seus discípulos, olha, eu já disse isso para vocês. Já disse que era para vocês saírem para que vocês pudessem fazer discípulos. O interessante de Lucas capítulo 10, da história do Missão dos 70, é que a Bíblia vai relatar que depois dos 70, eles retornam até Jesus, relatando aquilo que eles vivenciaram. Eles disseram, olha Jesus, em teu nome nós curamos, em teu nome, Senhor, nós oramos e pessoas foram libertas, em teu nome, Senhor, nós vimos maravilhas. Ou seja, o ato de sair e anunciar a palavra de Deus, o ato de sair de dentro da sua zona de conforto, ela te faz vivenciar coisas espetaculares. Ela te faz viver coisas novas e ser um participante das maravilhas e da obra de Deus. Você consegue vivenciar e enxergar coisas que anteriormente na tua zona de conforto você não conseguia ver. Você consegue ter uma alegria que este mundo ele não explica. É por isso que aquele, muitas vezes, que serve a Deus e que sai, que anuncia a palavra de Deus e que entende aquilo que Mateus 28, 19 disse, né, de fazer discípulos, essas pessoas, muitas vezes elas passam por dificuldades, mas elas estão celebrando ao nome daquele que tem autoridade sobre todos os nomes e a autoridade que foi dada a ele é Cristo Jesus. É isso que diz o verso 18. Os discípulos ali voltaram para Jesus maravilhados, mas Jesus disse, calma, porque não é o fato de vocês orarem em meu nome e verem milagres, não é o fato de vocês orarem no nome de Jesus e verem pessoas libertas, não é o fato de vocês orarem, sabe, no nome de Jesus e ver os milagres acontecendo. Não é isso que vai fazer com que o nome de vocês estejam escritos ali no livro da vida. O que vai fazer você ter o teu nome escrito, sabe, no livro da vida, é estar e permanecer no Senhor. E permanecer no Senhor significa estar fortalecido a cada dia, anunciando a palavra de Deus. Ide e façai discípulos. Não se faz discípulos, sabe, dentro de casa. Não se faz discípulo, sabe, dentro da zona de conforto. Não se faz discípulos, sabe, achando que este Cristo é apenas meu. Não, eu tenho que mostrar a todos de fato quem é esse Cristo. Eu tenho que me preparar, isso é fato. Eu tenho que buscar em Deus. Eu tenho que fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez, depois de ter os seus olhos abertos, sabe, por Cristo Jesus. Foi lá e se preparou durante um tempo para a sua grande missão. O próprio Cristo, antes de começar o seu ministério, foi para o meio do deserto para orar e para jejuar e para buscar a presença do Deus eterno. E para depois poder ir.
o meu convite nesta noite, nesta reunião de celebração de 14 anos de Atletas de Cristo, é que nós possamos ir e fazer discípulos, ou parafraseando, é de ir e fazer atletas de Cristo. E para fazermos atletas de Cristo, nós temos que ir para as quadras, nós temos que ir para os campos, nós temos que ir, sabe, para as viagens missionárias, nós temos que ir para as ações sociais, nós temos que estar, sabe, nos envolvendo dentro do propósito, do chamado de Deus. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos voltar como a pastora Ivani voltou ainda há pouco relatando, contando as maravilhosas obras que só o Senhor faz. É isso que os 70 voltaram relatando a Jesus. Mas o que nos alegra e nos fortalece é saber que a Ele foi dado toda a autoridade e o poder. A Jesus foi dada a autoridade e o poder. E nós somos instrumentos dessa autoridade e deste poder. O apóstolo Paulo diz que ai dele se não anunciasse o evangelho de Cristo, porque a ele havia sido imputada esta responsabilidade. Não é uma faculdade, não é uma escolha, mas é uma determinação deixada pelo próprio Cristo em suas escrituras. E, portanto, vão e façam discípulos. Se eu conheço a Cristo, se eu tenho o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não posso me calar. Eu tenho que ser aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz, eu tenho que ser carta viva. As pessoas, elas têm que olhar em mim e enxergar Cristo. E como diz o próprio apóstolo Paulo, não foi escrita com tintas, mas pelo próprio sangue derramado por Jesus Cristo. Veja que em Lucas capítulo 8, lá no verso 39, a Bíblia vai relatar que depois do gadareno, o ex-endemoniado, ele ter sido liberto, Jesus vira para ele e fala assim: gadareno, você não vai comigo. O gadareno chega para Jesus e fala assim: Jesus, já que eu estou liberto, eu posso ir contigo. Eu não quero ficar mais aqui em Gadara. Jesus olhou para ele e disse: olha, você foi liberto. Vá, volte até tua casa e conte tudo que Deus fez. Sabe o que Jesus estava dizendo? Gadareno, vá e faça discípulo. Discípulos nós fazemos dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Discípulo nós fazemos com os nossos filhos, são os nossos primeiros discípulos. Aqui nós anunciamos de fato a Cristo. É fácil ser um crente no meio da igreja, onde você está rodeado de pessoas. Agora quero ver você ser crente com a tua esposa, com o teu filho, no tratar, no falar, no respeito. Isso também é fazer discípulo. Ide e façai discípulos, diz a palavra do Senhor. Então Jesus ali disse para aquele ex-endemoniado: olha, volte, vai para a tua casa e conte tudo que Deus fez a você e faça discípulos. Interessante que em Lucas capítulo 7, Jesus está anunciando a palavra e os discípulos de João Batista chegam até Jesus e os discípulos dizem: Jesus, nós viemos atrás de notícias tuas, o que nós temos que falar para o João Batista? Jesus disse: olha, diga para João que o cego vê, que o surdo ouve, que o aleijado está andando. Relate as maravilhas que Deus está fazendo. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: relate, testemunhe aquilo que eu tenho feito. Isso também é fazer discípulos. Eu faço discípulos através do testemunho que Deus fez na minha vida. Se nós parássemos agora para relatar os milagres e aquilo que Deus fez na minha e na sua vida, nós teríamos um livro completo de A a Z. Eu tenho certeza que nada está faltando na tua mesa hoje. Isto é um milagre de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele já te abençoou com um trabalho que você jamais imaginou que conseguiria. Isso é um milagre de Deus. Eu tenho a certeza que Deus ele já te curou de algo que você disse que não havia mais solução. Isso é um propósito de Deus. E este testemunho que um dia Deus fez a você através da sua autoridade e do seu poder não pode ficar apenas guardado para você como se fosse um álbum de família, onde você guarda
e deixa ali. Se alguém vier até você, você vai lá e mostra aquilo que está no seu álbum. Não é isso. Eu tenho que relatar aquilo que o Senhor ele tem feito na minha vida. E é interessante que a palavra de Deus diz, ensinando estes discípulos a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Veja que aqui Jesus está dizendo o seguinte. Jesus ele está dizendo que os primeiros discípulos eram aqueles, certo? E que estes discípulos já eram discípulos que obedeciam a palavra do Senhor, e eles entendiam de fato todas as ordenanças que Cristo havia deixado. Entenda você agora que para você fazer discípulo, você também tem que ser um exemplo. Isso mesmo. Para que você faça discípulo, você já tem que ser um discípulo. Não se faz discípulo se você não for discípulo. Não se faz discípulo se você não for discípulo. Se existe algo na tua vida que você hoje acha e considera que é necessário ainda ser alterado em você, porque você ainda não se sente um discípulo de Cristo, é tempo ainda de, de mudar, de se consertar diante de Deus. O discípulo, de fato, é aquele que entende todo o propósito de Deus. E quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal, ele permanece com o Senhor. Este é o verdadeiro discípulo. O discípulo, como diz o próprio Jesus, é aquele que obedece às ordenanças deixadas por Jesus. Eu posso muitas vezes não gostar daquilo que Jesus está dizendo para eu fazer, mas eu faço por obediência e por saber que aquilo, de fato, é o certo e não aquilo que eu penso. Aqui, está toda a verdade da vida. Apesar deste mundo, ele está falando diversas vezes, através de muitas coisas que não, mas eu afirmo a você, sem medo de errar, que aqui está o verdadeiro sentido da vida, na palavra de Deus. A mensagem hoje para você é para que você desperte o entendimento do ID do Senhor. Desperte o entendimento, porque não se anuncia a palavra de Deus dentro de casa, dentro da zona de conforto, achando que o Cristo que um dia se entregou naquela cruz por você, ele é apenas seu. Mas que o ID, de fato, do Senhor para fazer discípulos, significa que eu tenho que anunciá-lo. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que viver as maravilhas que o Senhor tem para a minha vida. Vivenciando o ID do Senhor, eu enxergo e eu consigo ver coisas sobrenaturais da parte de Deus. Eu me encho da presença de Deus. Vivenciando o ID do Senhor de fazer discípulos, eu consigo alcançar a minha casa e fazer com que a minha casa ela seja uma casa de oração, ela seja uma casa de bênção. Entende? Fazendo o ID do Senhor, eu consigo falar e testemunhar das maravilhas que Deus tem feito na minha vida. E quantas maravilhas o Senhor tem feito. Mas para que eu faça discípulo, eu tenho que ser discípulo. Eu tenho que obedecer às ordenanças deixadas por Jesus, gostando ou não. Mas, de fato, ele tem o melhor caminho para a minha e para a sua vida. Amém? Eu quero louvar por você. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos prostramos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Ti de fato adoramos, a Ti de fato buscamos. Senhor, que possamos nos tornar, Senhor, verdadeiros discípulos, ó Deus, para fazermos discípulos. Deus, para fazermos atletas de Cristo. Deus, que essa história de 14 anos, Senhor, que está sendo completada, Senhor, neste mês, ela possa, Senhor, perdurar, meu Deus, meu Pai, por muitas gerações. Que discípulos, atletas de Cristo, ó Deus, eles possam ser feitos a tempo e a fora de tempo. Discípulos esses que entendam e que obedeçam a Tua palavra e as Tuas ordenanças. E assim, meu Deus e meu Pai, eu Te louvo, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigado você que participou aqui conosco. Obrigado por estar aqui, né, nessa nossa live do mês de maio. É sempre um prazer